e vamos de responder a book tag mais esperada do ano inteiro. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou responder a famigerada tag dos 50%, que é aquela tag em que a gente faz um balanço das leituras até o meio do ano, né? Como a gente está bem no meio do ano, bem no fim do primeiro semestre, entrando no segundo, é uma ótima hora para pensar sobre as nossas leituras e ver o que foi legal, o que surpreendeu e o que decepcionou. Então, tenho várias indicações de livros e algumas não indicações também, porque quem nunca? Então, bora lá, que são várias perguntas, vários livros para comentar, para a gente não perder tempo. Antes de eu começar a mostrar os livros, a falar sobre as minhas leituras, não esqueça de já deixar seu like se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta das minhas indicações, porque isso me ajuda bastante. E caso essa seja a sua primeira vez por aqui, já pode ir se inscrevendo, porque sempre tem vídeo legal, sempre tem indicações de livros diferentonas, eu tenho certeza que você vai gostar, aquelas. Primeira pergunta: o melhor livro que você leu até agora em 2021? E eu não teria outra resposta possível: Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. Meu Deus, que leitura intensa! Eu me acabei de chorar. Eu acho que eu nunca chorei tanto lendo um livro na minha vida. Mas é um livro tão bonito, ele é um livro tão belo, que eu li em janeiro e me impactou até hoje. Até hoje eu me pego pensando naqueles personagens, pensando sobre a história, refletindo. E é um livro que, apesar de trazer todos os gatilhos possíveis, ser muito pesado mesmo, de verdade, ter um sofrimento muito intenso, ao mesmo tempo é um livro que traz muitas reflexões e muitas discussões muito bonitas, muito tocantes, muito profundas, e eu acho assim, meu Deus, é um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Não é assim um livro que eu possa recomendar, porque realmente é de partir o coração, é um livro que pode pegar muito pesado, né? Porque, enfim, ele vai tratar de temas muito horríveis, muito pesados mesmo, muito, enfim, é muito fácil você ficar mal durante a leitura, mas eu acho que a jornada valeu muito a pena no meu caso. Eu ainda não consegui fazer uma resenha, eu ainda não consegui elaborar melhor meus pensamentos sobre esse livro. Um dia eu vou fazer, mas, enfim, é intenso, é profundo, é incrível. Pergunta de número 2, qual a melhor continuação que você leu até agora em 2021? E eu não tenho lido assim muitas séries, trilogias, nem nada do tipo, então eu vou mostrar esse livro aqui, que é A Promessa do Livreiro. E ele é o terceiro livro de uma série que eu já comentei aqui em outros vídeos. É uma série de um detetive livreiro, né? Então é um ex-policial que ele largou a carreira, largou o distintivo para abrir um sebo, né, para ser livreiro especializado em primeiras edições de livros. Só que volta e meia ele tá lá resolvendo algum crime, algum problema envolvendo livros. E é incrível porque mistura, né, a coisa dos crimes, das investigações com livros e muitas referências literárias. Eu adoro essa série. Não comentei, né? O autor é o John Dunning e o personagem principal é o Cliff Janway, que eu adoro, inclusive. E aí eu reli A Promessa do Livreiro, que é o terceiro livro da série. São 5, ainda me faltam 2 livrinhos. Eu acho que eu vou ler ainda em 2021. Esse foi uma releitura porque eu li muitos anos atrás sem saber que era uma série. Então eu fiquei meio... Dá pra entender, né? Dá. Mas não é a mesma coisa. Ler na ordem, saber as desventuras do personagem na ordem certinha é muito mais legal. Então eu gostei muito mais da releitura do que da primeira vez que eu li. E eu vou com a melhor continuação que eu li em 2021. Pergunta de número 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Eu tenho vários para comentar, porque eu não dou conta de acompanhar os lançamentos dos livros, infelizmente, mas eu tenho 2
de duas autoras que eu gosto muito e que lançaram livros recentemente que eu mal posso esperar para colocar as minhas garrinhas nessas obras. E o primeiro é o Nada Vai Acontecer com Você, da Simone Campos. Eu adoro a Simone Campos, eu já li várias obras dela, já li contos, já li romance, e enfim. E aí ela lançou esse thriller feminista recentemente, tá fresquinho, recém saído do forno, e eu tô esperando baixar um pouquinho o preço, sim, porque ele saiu com preço de capa um pouquinho caro, mas de qualquer maneira é um livro que eu sei que eu vou comprar, mesmo que continue caro, eu vou comprar assim mesmo, porque eu quero muito ler, porque eu adoro a escrita da Simone, eu acho ela incrível, eu me identifico super, e eu adorei a sinopse desse livro, né? A primeira incursão da autora nos thrillers, mal posso esperar. Eu já fiz resenha de um dos livros dela, do primeiro romance dela, diga-se de passagem, que se chama A Vez de Morrer, que é um livro que eu gosto bastante, inclusive vou deixar nos cards, caso você tenha interesse em ver a resenha de 7 anos atrás, mas a minha opinião permanece a mesma. E um outro livro de uma outra autora que eu também já comentei aqui antes, que é A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Esse é o segundo romance da autora. Ela é autora do Peso do Pássaro Morto, que eu li em 2018 e me impactou tão profundamente que se tornou um dos melhores livros da minha vida. Também é um livro tristíssimo, pesadíssimo, mas muito intenso, muito sensível, muito bonito. Tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards caso você queira ver o que foi que eu achei do primeiro romance da Aline Bay, e eu mal posso esperar para ler o segundo. Pergunta de número 4. O lançamento mais aguardado do segundo semestre. E eu vou te falar que eu não sou assim a pessoa que fica procurando os spoilers dos lançamentos dos livros não, sabe? Eu não sou zero ansiosa com isso, a não ser que, sei lá, seja a continuação de uma série que eu tô muito aficionada, mas isso anda cada vez mais raro. Então eu não fico muito nessa pilha, mas eu tenho livros para indicar sim, que são 2 livros de não ficção, 2 livros de ensaios de artigos sobre literatura, o Lições de Literatura e Lições de Literatura Russa, do Nabokov. Na verdade, esses livros eles são reedições, eles já foram editados anteriormente, foi até um professor meu que indicou numa aula, e só que eles ficaram alguns anos esgotados, né? E agora a Fósforo, que é uma editora nova que tá chegando aí no mercado, ela trouxe esses livros de volta, então tá sendo lançado, eu já vi em livraria, mas super recente. Aliás, eu queria todos os lançamentos da Fósforo, porque eu já vi que ela tá vindo com um catálogo pesado, no sentido de coisas boas, mas eu acho que esses livros sobre literatura do Nabokov são os que eu mais tô ansiando, assim, e de novo, eles estão carinhos, acho que tá tipo, sei lá, R$100 cada um, então eu vou dar uma esperada, mas esses eu vou comprar com certeza antes que esgote de novo, eu fique sem, né? Pergunta de número 5, o livro que mais te decepcionou esse ano? Ai, ai, o que dizer? Verity, da Colleen Hoover. Eu tenho um vídeo que eu também vou deixar nos cards caso você tenha perdido, em que basicamente eu passo 20 minutos ininterruptamente falando mal dessa bomba que é o Verity. Tava muito empolgada para ler porque é o primeiro thriller da Colleen Hoover, é uma autora super hypada que eu só escuto falarem bem, eu não conhecia a escrita dela, e eu, depois de Verity, eu nem espero ler mais nada. Muito obrigada, porque assim, foi muito, mas assim, foi muito ruim. Então foi a decepção do ano, assim, disparada. Pergunta de número 6, o livro que mais te surpreendeu esse ano? Eu teria algumas opções de livros, mas eu vou com a minha querida Aline Valek com seu Cidades Afundam em Dias Normais, porque eu já havia lido outro livro da autora, que é o seu primeiro romance, o Águas Vivas Não Sabem de Si, e eu já tinha adorado, então eu não achava que algum livro da Aline poderia me surpreender mais. E aí ela veio com esse livro aqui, que é melhor ainda. Então assim, eu já tinha amado
o Águas Vivas, eu amei esse ao cubo. É um livro incrível, muito envolvente, a história é muito profunda, tem várias camadas, dá para fazer vários paralelos com o Brasil atual, porque ela vai tratar dessa cidade que ela foi engolida pelo mar, e aí muitos anos depois, né, houve uma seca e a cidade submergiu de volta. E aí como que é a relação, né, dos antigos moradores que tiveram que deixar suas casas, que tiveram que deixar sua cidade, e como é que tá sendo essa volta, essa coisa de reencontrar as raízes e memórias. E cara, que livro incrível! É um livro que eu indico muito, dá pra ver que o meu está todo marcado de post-it. É muito bom de verdade. A Aline Vale, que é aquele tipo de autora que eu leria qualquer coisa que ela escrevesse. Pergunta de número 7. Seu novo autor favorito, que lançou o primeiro livro no último semestre ou que você conheceu no último semestre? E eu tenho duas autoras favoritas que eu conheci no último semestre. Vou roubar sim, porque... por que não? A primeira é a Monique Malcher com o seu belíssimo Flor de Gume, coletânea de contos, mas que tem cara de romance, muito profundo, muito interessante, ambientado no norte do Brasil, que já é uma coisa assim que não aparece tanto na literatura mainstream contemporânea. Eu gostei por demais. Esse é o primeiro livro da Monique e é maravilhoso. Então já vou ficar de olho, tudo que ela escrever, já sei que vai valer a pena. E outra autora brasileira que eu também li um romance nesse último semestre é a Natércia Pontes. Eu li um livro chamado Os Tais Caquinhos e eu adorei demais. Achei um livro bem diferente, bem fora da caixinha, mas eu adorei a narrativa dela, eu adorei as personagens que ela criou, as situações inusitadas que ela trouxe. Eu acho que eu já comentei sobre esse livro em algum vídeo de leituras do mês, e foi um livro que realmente eu achei muito divertido e eu achei muito interessante. E aí eu tenho um outro livro dela, que é o livro anterior, né, que ela tinha lançado, uma coletânea de contos, saiu pela Kozak, encontra-se esgotado, mas eu comprei baratinho no sebo, então não deve ser difícil de encontrar. E esse é o Copacabana Dreams, contos que vão ali se passar nesse universo copacabanístico, que já é uma coisa que eu super gosto e me identifico, gosto de ler sobre. E eu já tenho esse livro há um tempinho, acho que finalmente vou tomar vergonha na cara e ler, porque eu já adorei a escrita da Natércia no romance, chegou a hora de conhecê-la nos contos. Pergunta de número 8, a sua quedinha por personagem fictício mais recente. E de novo, gente, eu já respondi isso no ano passado, mas eu tenho 33 anos. Isso já era uma pergunta boba 10 anos atrás. Hoje em dia beira ao ridículo. Pergunta de número 9, seu personagem favorito mais recente. Para essa pergunta eu tenho uma resposta, que é o detetive Harry Bosch, do Michael Connelly. Ele tem uma ampla série com esse personagem, mas eu só li um livro até o momento e já foi o suficiente, porque eu adorei esse detetive. O Michael Connelly, ele tem muitos livros policiais e eu tinha um certo preconceitozinho dele, assim como eu tenho com Harlan Coben e outros romancistas policiais assim, muito modinha, muito mainstream, que eu achava que ia ser ruim. Mas aí eu li o Echo Park, do Connelly, e eu gostei demais, e aí eu já tô atrás de ler os livros dessa série, entre aspas. Eles podem ser lidos fora de ordem, tá? Tanto que eu comecei, acho que pelo número 12 da série, mas eu gostaria de ler na ordem certinha, e eu sei que os primeiros estão super difíceis de achar em português, né, estão esgotadas, nem sei se todos foram traduzidos, mas eu tenho em inglês no Kindle, então eu acho que eu vou começar a ler na ordem cronológica para saber a trajetória do Harry Bosch, que é esse personagem que me encantou em Echo Park. Pergunta de número 10, um livro que te fez chorar nesse último semestre. Obviamente, o que mais me fez chorar foi Uma Vida Pequena, que eu já comentei aqui, que eu, quase desidratei, eu chorava
todos os dias, durante toda a leitura, e é um livro de mais de 700 páginas, quase 800, então foram 800 páginas de choradeira. Mas aí, para não repetir, eu tenho uma graphic novel que também me fez chorar horrores. Aliás, eu sou uma manteiga derretida, tá? É muito fácil me fazer chorar, eu choro com qualquer coisa. Mas eu chorei horrores com o Arvorada, do Orlandelli, essa graphic novel do Chico Bento. E o que dizer, né? Apenas senti. Eu gravei um vídeo quando eu li, mas eu não tive a vergonha na cara de editar até hoje. É um vídeo que ficou super bonitinho, porque eu mostrei por dentro, é um traço super bacana. Vou ver se agora nas férias eu finalmente me dou ao trabalho de editar esse vídeo e solto aqui, porque eu acho que mais gente precisa conhecer essa história, que vai falar sobre luto, sobre perda, sobre aproveitar cada momento da vida antes que seja tarde. É incrível, e agora tem o segundo volume e eu tô muito ansiosa para ler. Pergunta de número 11. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E eu, Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Que livrinho precioso. Ele é tão pequenininho, mas tão potente, tão profundo, e ele vai trazer essa sociedade distópica em que tudo é extremamente utilitarista e materialista. As coisas só servem se elas tiverem uma utilidade prática e um valor monetário, ou seja, se elas servirem para ganhar dinheiro. E aí a arte não tem vez nessa sociedade, né? De modo que artistas, poetas, escritores, escultores, etc., são como se fossem bichinhos de estimação, né? São tipo pets que você pode adquirir na loja só pra se divertir, mas que não tem nenhuma, enfim, uma relevância nessa sociedade. É um livro muito maravilhoso, vai tratar sobre a questão das metáforas, das figuras de linguagem, os problemas que acontecem numa sociedade quando a gente perde a capacidade de entender metáforas, de entender coisas que vão além do sentido literal das palavras, né? As coisas que são figuradas, que são subjetivas. Meu Deus, que livro incrível! Eu fiz um plano de aula sobre esse livro e foi ótimo, sim, deu super certo, e eu acho que eu vou transformar essa aula que eu dei em um vídeo aqui pro canal, trazendo todos os tópicos, né, as discussões que eu levei para a sala de aula com base nesse livro. Mas assim, é um livro que realmente eu recomendo. Pergunta de número 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você viu nesse primeiro semestre. E zero. Eu vi algumas adaptações e eu odiei todas. Algumas eu até comentei aqui, que foi a adaptação de Por Trás de Seus Olhos, eu vi a adaptação de Uma Mulher na Janela, detestei, assim, não gostei de nenhuma das duas. E eu vi o Não Fale com Estranhos, que é a adaptação de um livro do Harlan Coben, que eu não li e nem vou ler, porque já falei que eu tenho preconceitozinho literário com ele. Mas a série em si da Netflix é ruim também, então se eu tivesse vontade de ler o livro, já teria perdido. Enfim, eu não vi nenhuma adaptação boa. Pergunta de número 13, sua resenha favorita do primeiro semestre. No ano passado, eu respondi resenha de terceiros, mas eu vejo que todo mundo é meio narcisista e acaba respondendo suas próprias resenhas, de modo que eu vou responder minha própria resenha, que é a resenha de 1984, que eu fiz recentemente, quer dizer, que eu fiz no início do ano, que eu gostei muito e que infelizmente flopou, e infelizmente mesmo, não é querendo biscoito não, mas acho que realmente ficou muito boa. Foi um trabalho de pesquisa, um roteiro muito dedicado e flopou. Eu vou deixar nos cards caso você não tenha visto, porque eu acho que vale o play. É um livro incrível e, modéstia à parte, eu acho que eu falei muito bem sobre ele. Pergunta de número 14, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou este ano. E esta belezinha aqui, o Todas as Cartas, de Clarice Lispector. O meu se encontra fechadinho ainda e, como o próprio nome diz, é a coletânea de todas as cartas da Clarice.
E eu já tenho todos os contos. Agora eu ganhei de aniversário do meu pai todas as cartas, só tá faltando todas as crônicas para eu ter essas antologias da Clarice completas. E é uma edição bem bonita, eu sei disso porque eu já li a de todos os contos, eu já mostrei num vídeo, inclusive, vou deixar nos cards caso você tenha perdido um livro mostrando todos os meus livros da Clarice. A edição dessas projeto gráfico, enfim, dessas coletâneas é muito bonito, né? Então, todas as cartas eu não espero menos. Enfim, capa dura, jacket, eu acho maravilhoso. Por fim, quais livros você precisa ou quer muito ler até o final deste ano? Basicamente a minha estante inteira, mas sejamos realistas, isso nunca vai acontecer. Então eu tenho 2 livros que eu quero muito ler esse ano. O primeiro é o Fun Home, da Alison Bechdel. Eu quero ler ele porque ele é um empréstimo, ele foi emprestado gentilmente para mim, generosamente, por um amigo querido. Esse livro ele agora está saindo pela Todavia, mas a minha edição é antiga da Conrad, essa daqui tá esgotada, mas tem a edição, é da Todavia, eu acho, né? Que tá super bonita também, então é um livro que você tá encontrando de boas pra comprar. E é uma autobiografia em formato de graphic novel, né? Que vai tratar sobre sexualidade, sobre luto, sobre relacionamentos familiares. E é um livro que eu sempre tive vontade de ler, e agora que me foi emprestado, eu preciso muito ler logo para poder devolver. E eu quero ler este de não ficção, O Diário da Catástrofe Brasileira, Ano 1, O Inimaginável Foi Eleito. Esse daqui é o primeiro volume desses diários do Ricardo Lísias sobre essa nossa tragédia nacional, né? Nosso inominável. E já tem o segundo volume falando sobre o genocídio em curso. Acabou de sair e eu quero ler esse primeiro volume antes de comprar o segundo. Então é um livro que eu pretendo ler logo. E é isso. Essas foram as respostas da minha tag de 50%. Queria saber de você. Eu vou deixar as perguntas na descrição do vídeo, se você quiser responder nos comentários pra gente conversar. Mas se você ficar com preguiça, você pode responder a primeira pergunta apenas, que eu acho que é a mais importante, que é o melhor livro que você leu. Então se você quiser responder pra mim qual foi o melhor, ou talvez, se você é da treta, o pior livro que você leu, responde sempre pra mim nos comentários, que eu vou adorar saber. Eu sempre me divirto horrores. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar seu like para me ajudar na divulgação, de se inscrever no canal caso ainda não tenha se inscrito. Todos os livros mencionados vão estar na descrição do vídeo, e os vídeos mencionados também vão estar nos cards. Todas as informações que você precisar vão estar aqui. Eu vou ficando por aqui. Agradeço muito pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!